vamos continuar a louvar e exaltar o Deus que tem um amor que não falha. Se não há
Boa noite, irmãos. Prazer revê-los e poder voltar a estar aqui com os irmãos em Itaperuna, desde a última ocasião que estivemos juntos. Momento que é singular, ou pelo menos muito especial para mim. Acampamento sempre tem um outro sentido, para mim particularmente, porque a minha conversão se deu em um acampamento. Eu me converti exatamente há poucos anos atrás, em um acampamento, na minha adolescência, e isso sempre me traz a impressão de que os acampamentos têm um papel fundamental na vida da igreja. Eu sou um grande incentivador de que a igreja sempre tem esses momentos e essas ocasiões de aprofundamento, de conhecimento mesmo da Escritura. Eu agradeço aos irmãos essa oportunidade rica de poder compartilhar e rever um tema que eu espero seja importante e relevante para os irmãos, como tem sido de fato para mim. A expectativa nesses dias é tratar basicamente na carta aos Filipenses com os irmãos. Vamos fazer uma primeira leitura esta noite. E hoje à noite não vou expor especificamente nenhum texto. Eu gostaria de gastar um tempo com os irmãos para que entendamos, por um lado, o tema de fato que está proposto, da maneira como foi proposto, e por outro lado, entendemos um pouquinho essa carta para que sim consigamos, quem sabe, caminhar e entender melhor esse conjunto de ensinos de Paulo. Mas se você puder, carta de Paulo aos Filipenses, e eu gostaria de ler do verso 12 do capítulo 1, antes de iniciarmos, até o verso 26. Paulo dando seu próprio testemunho a esta igreja, que mandou a Paulo donativos, recursos financeiros, enquanto Paulo está preso. Há algumas dificuldades em saber qual prisão. Alguns entendem que já é a prisão de Roma, a primeira prisão. Alguns entendem que talvez seja a prisão de Cesareia, mas a verdade é que Paulo está preso e recebe desses irmãos esses donativos que foram levados por Epafrodito. E Paulo ouve de Epafrodito também algumas notícias acerca da igreja de Filipos, e então Paulo, obviamente, escreve esta carta. Uma carta que tem a intenção de agradecer àqueles irmãos pelos donativos, pelos cuidados que estavam tendo com ele, o apóstolo Paulo, mas ao mesmo tempo Paulo faz algumas exortações a esses irmãos pelo que ele ouviu, pelo que ele soube acerca da igreja de Filipos, nas condições que a igreja estava. E dentro de tudo isso, a preocupação deles era com Paulo estar preso e particularmente com o próprio destino de sua vida, já que ele estava preso sob o poder de Nero, como entendemos nós. Então Paulo responde a essa preocupação da maneira que lemos aqui no texto a partir do verso 12. Eu vou ler aqui na Almeida, mas qualquer outra versão, com certeza o conteúdo é claramente o mesmo. Diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, ou ciúmes, e outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto, mesmo pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Entretanto, se o viver da carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher, ora de um lado, de outro estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco, diz o apóstolo Paulo. Contexto histórico rápido. Paulo está dizendo a esses irmãos que sim, ele está preso, mas que a prisão dele é obviamente uma obra de Deus na vida dele, em favor do Evangelho. E que mesmo preso e mesmo tendo pessoas pregando o Evangelho para de alguma forma afligi-lo, ele em nenhum momento se sente constrangido com isso, desde que o Evangelho seja pregado. E é isso que, na verdade, faz com que Paulo escreva a carta e, particularmente, agradeça esses irmãos e acalme, digamos assim, a alma desses irmãos, o coração desses irmãos, dizendo: eu tenho a expectativa de que vamos nos ver de novo. Contudo, para ele, obviamente, se a morte chegasse, chegaria num bom momento, porque partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E entendo eu que exatamente nesse testemunho, Paulo dá o tom, eu não vou dizer aqui o tema, mas o tom dessa carta. Quando Paulo diz que para ele o viver é Cristo. O nosso tema vai, obviamente, girar em torno daquilo que muitas pessoas entendem ser o ponto central da carta aos Filipenses. O imperativo de Paulo: alegrai-vos no Senhor. Mas esse não é o centro da carta, nem é o assunto principal da carta. É um assunto recorrente, mas não é, obviamente, o principal. O alvo de Paulo não é esse, particularmente. E por isso, para abordar esse tema, eu gostaria de faltar aqui, tentar compreender um pouco mais como é que as pessoas enxergam esse tema da alegria, da felicidade nos dias de hoje, para depois nós podermos realmente olhar como é que Deus nos mostra esse tema em Filipos, ou na carta aos Filipenses, que basicamente é parte desse objetivo nosso, e eu espero que ao final você e eu concordemos com Paulo e possamos dizer com ele: para nós o viver é Cristo. E esse talvez seja o nosso ponto de chegada. Mas vamos lá, vamos caminhar por aqui. Veja bem. Obrigado. A primeira questão que eu gostaria de ponderar com os irmãos em observações que são preliminares, digamos, ao estudo, é que nós, no nosso tempo, nós cristãos, vivemos hoje um grande dilema. O dilema de ser bíblico e, ao mesmo tempo, ser relevante. Tudo indica que aquilo que tratamos na Escritura é irrelevante para a vida. Na melhor das hipóteses, o cristão contemporâneo coloca essa, digamos, a Escritura como um departamento, como uma área de sua vida, mas não como centro, como algo que realmente responda a todas as suas indagações, a todas as suas ansiedades, a tudo aquilo que ele busca e deseja. Certo? Não é a Escritura que responde e que tem resposta para todas as nossas necessidades. Então, a Escritura perde, de certa forma, a relevância. Grande parte dos problemas vividos da igreja contemporânea com jovens é porque os jovens não veem na pregação contemporânea a relevância para a sua vida. Que diferença faz a Escritura para quando o acampamento acabar? E quando eu tiver que voltar, ou para as minhas aulas, ou para o meu trabalho, ou para o meu convívio, ou para o meu relacionamento que não muda, que continua assim se degenerando ao longo do tempo. Qual é a diferença? Que diferença faz? Então, para muitos cristãos hoje, contemporaneamente, a Escritura é interessante, mas não necessariamente relevante, a tal ponto de fazer a diferença. Isso tem algumas razões que eu procuro comparar ali. Por exemplo, a relevância nos dias de hoje é definido, obviamente, se você não conseguir ler, provavelmente, porque nem eu estou conseguindo, mas veja bem, é definida pela sociedade. O que é importante hoje? O que é relevante? Quem define é a sociedade. Quem define é exatamente o ambiente que estamos, exatamente estabelecendo parâmetros e valores para todos nós.
Certas coisas ganharam mais peso e mais valor do que outras, e essa é uma perspectiva de que a sociedade determina o que é relevante. Contudo, se nós olharmos do ponto de vista bíblico ou de uma confessionalidade bíblica, quem define o que é relevante é a Escritura. A Escritura que diz o que é de fato importante, aquilo que de fato deve ser e deve ter a nossa atenção. Então, essa perspectiva, ela obviamente, ela já define como enfrentamos realmente um certo dilema. Segundo, na sociedade nós tratamos de temas temporais. Tá? Qual é ou quais são os pontos relevantes? Hábitos que geralmente geram sucesso, tá? Aquilo que você deve fazer, a maneira como você deve fazer, que vai gerar um êxito na sua carreira, nos seus desejos, no seu plano, no seu envolvimento, digamos, no seu desenvolvimento pessoal. Então esse é um foco, claro. Saúde, enriquecimento, autoimagem e, obviamente, felicidade. Se você não concordar comigo, faça um passeio aí nos canais do YouTube e Instagram e você vai perceber que esses temas são, obviamente, os temas considerados relevantes. É onde, na verdade, a atenção de uma sociedade inteira está. Agora, quando se trata da questão bíblica, os temas relevantes para Deus são atemporais. Eles não estão circunscritos a essa era ou a esse momento que, de certa forma, vivemos. Então, é fé, verdade, amor, certos valores que Deus estabelece. Um outro ponto de diferença entre eles é que, basicamente, na nossa relevância dentro da sociedade, obviamente, ela tem um caráter cultural. Ela está ligada à nossa cultura. Tá? Se você considerar os últimos debates e nos últimos tempos, você vai perceber claramente que é uma questão totalmente envolvida na perspectiva daquilo que as pessoas entendem culturalmente ser. E cultura não no sentido de intelectualidade, cultura naquilo que o homem de fato elabora, daquilo que nós geramos, nossa arte, tudo isso está envolvido com essa preocupação. Todos eles voltados para essa perspectiva. Do outro lado, obviamente, obrigado, sempre. E nós temos, obviamente, um caráter transcultural, né? Ou seja, há uma perspectiva da Escritura que atravessa a cultura, não importa onde você viva, não importa em que época você viva, não importa sobre qual cultura você está, o que Deus trata e que Deus nos revela e que Deus mostra é relevante para todos nós, independente de nossa nacionalidade, independente de todas essas nossas perspectivas humanas. Isso, obviamente, tem a ver com esse caráter transcultural. Tá? Um outro aspecto interessante é que, do ponto de vista da nossa sociedade, a relevância está voltada para o bem-estar social. O que é importante é que a sociedade viva bem, como se isso fosse totalmente possível, né? Como se isso fosse um quadro de evolução contínua. E não sei vocês, mas quem tem um pouquinho de atenção já está completamente decepcionado na expectativa de que algum dia viveremos um tempo melhor. Mas a ideia é que nós vamos viver um bem-estar social e é isso que é importante. Tudo aquilo que é voltado para esse aspecto. No nosso caso, obviamente, do ponto de vista bíblico, o que de fato é relevante, ou tudo aquilo que é relevante, é voltado para a glória de Deus e para a redenção do homem. Veja, muito diferente a redenção do bem-estar. Faz muita diferença aquilo que eu busco. A tal ponto, me permito aqui, não uma crítica, digamos, totalmente fundada, até porque não vou procurar argumentar nem provar isso, mas até os nossos próprios cânticos, muitas vezes, estão mais voltados para nós e para o nosso bem-estar social, nosso bem-estar emocional, do que propriamente para a nossa redenção, que não implica no bem-estar. Não significa, ao ser redimido, que eu vou viver melhor, que a minha vida vai se transformar numa vida melhor no sentido de mais conforto, de mais prazer. Às vezes exatamente o oposto. A tese desenvolvida por exemplo, um colega meu
dizia que tinha um amigo dele que estavam ouvindo juntos uma pregação, isso lá em Cuiabá, e ouvindo o pregador, e o pregador disse que quando as pessoas se convertem, ficam até mais bonitas. Só que o amigo dele, que estava sentado do lado dele, era muito desabonitado, desprovido de qualquer beleza. E ele voltou-se e falou: rapaz, mas tu era feio, hein? Se essa é a versão depois da conversão, antes então, como se as coisas na conversão mudassem a nossa vida. Às vezes não. Tá? Lembrem-se que há vários exemplos bíblicos em que na realidade a vida toma uma dramaticidade muito maior, exatamente em função da conversão. Por isso, claramente, é voltado para a nossa redenção, não necessariamente para o nosso bem-estar. E finalmente, aquilo que é julgado relevante hoje tem abordagens que são completamente de impactos sociais e muitas vezes de pautas públicas pré-definidas. O importante é que não haja discriminação, mas que sejam todos iguais. Isso só vai acontecer no céu. O homem discrimina por natureza decaída. Nenhum de nós pode afirmar que não faz discriminação. Isso por causa da nossa natureza caída. E não há lei que vá fazer a diferença. Por isso essa pauta foi montada. E ela, na verdade, diverge exatamente daquilo que importa para Deus. No meio disso está exatamente a alegria ou a felicidade buscada, porque ela é buscada de acordo com aquilo que a sociedade oferece e não buscada de acordo com aquilo que Deus propõe. Então, essa é uma primeira observação que eu gostaria de fazer. Por favor, a próxima, bem melhor. Tá? Eu, se fosse vocês, despedir quem fez a primeira. Tá? Essas são algumas publicações recentes. Livros mais vendidos, você já deve ter lido algum deles. Talvez todos. Não tem crítica, não se sinta culpado por ler, não tem nenhum problema, ler faz bem. Tá? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é que eu estou escolhendo a literatura, como poderia ter escolhido a música, como poderia ter escolhido o cinema, como poderia ter escolhido uma série de outros exemplos, para mostrar como funciona hoje a visão nossa sobre aquilo que de fato desejamos em si, aquilo que de fato é relevante e importante. Veja bem, essas são as publicações mais vendidas. O Poder do Hábito é muito conhecido, mas o resultado é que o Poder do Hábito foi escrito e lido para que você alcance sucesso por meio de hábitos que você desenvolve. Esses hábitos vão te levar ao êxito. E parece uma coisa meio que mecânica. Não sei se você tem esse mesmo sentimento que eu. Se eu mudar esses hábitos e adotar hábitos específicos, o sucesso vai ser consequente. Tá? É uma questão de método. Você vai seguir e vai dar certo. Isso aqui é bom para os jovens. Arrume a sua cama. No subtítulo, eles dizem, inclusive, que você vai mudar a sua vida e vai mudar o mundo. Veja a importância de você arrumar a sua cama. Você vai mudar o mundo à medida que você arrumar a sua cama. A ideia do autor, mais uma vez, é você desenvolver hábitos de organização pessoal, hábitos de disciplina pessoal que vão trazer o resultado lá na frente. Fazer com que você alcance o resultado que deseja. Mas, para isso, você tem que ter disciplina. É a ideia do livro. A mesma coisa com a coragem de ser imperfeito, que na verdade estimula as pessoas a serem o que elas são, não importando com o que os outros pensem acerca de si. Numa demonstração, digamos que é basicamente você quem deve buscar isso. Isso é a leitura mais comum. Se você entrar numa livraria, em algum shopping, nos próximos semanas, procure lá na listagem, na mesa, os mais vendidos, aquelas pilhas de livros, alguns desses vão estar lá. Mas isso não é apenas a leitura comum que as pessoas fazem. E veja bem, muitos cristãos leem a Escritura e leem esses livros. Para alcançar sucesso, este livro.
para desenvolver a vida espiritual, a Escritura. E não sei se você vai concordar comigo, parece que nós estamos com dois universos diferentes. Tá? Mas veja, próxima, nós temos as publicações cristãs mais vendidas. E essa eu tenho certeza que aí muita gente já leu aqui. Mais uma vez, não vou criticar os livros. Isso não é a minha intenção aqui. Mas é mostrar um detalhe mais uma vez. Porque, em resumo, os livros se tornam, da maneira cristã, uma espécie de repetição da mesma forma de pensar da cultura que vivemos. Um método. Os devocionais têm muito esse papel. Tá? Nada contra devocional, mas é uma pílula que você toma todos os dias e que a impressão tem é que essa pílula, que às vezes é apenas uma frase, vai fazer o efeito de mudar a vida. Portanto, é aquela cultura social, agora revestida de cristianismo. Não estou dizendo que o que esses livros propõem não sejam verdades. Eu estou dizendo é que a maneira como eles são trazidos e lidos traz exatamente essa mesma expectativa. Tá? Basta uma leitura e simplesmente o resultado virá aqui. O livro do Rick Warren mesmo, chamado aí, A Igreja com Propósito, depois Tudo com Propósito, etc., foi muito divulgado. E se você já leu alguma crítica sobre o Warren, esse é o problema, é que o propósito que o Warren estabelece no livro dele não é exatamente o propósito de Deus para nós, mas o propósito que você elege na sua vida, o propósito que você encontra para você. Você dá um propósito ou encontra um propósito de sua vida. Então, na verdade, coloca-nos de novo nesse mesmo ponto. Mas eu quero ir para mais um, que eu creio que é mais específico. Tá? Vou me deter um pouco mais aqui desse livro, tá bom? Veja bem, se vocês forem comprar qualquer um deles, fala comigo, eu vendo para vocês e faço preço para cantor. Mas falando sério, é um exemplo. O jeito Harvard de ser feliz. Eu já desconfio, me permitam, do que como vem a capa. Ali embaixo está dizendo que é o curso mais concorrido da melhor universidade do mundo. Dois conceitos já estabelecendo como isso fosse o suprassumo de tudo aquilo que se deve ter. O que vocês estão vendo aqui é uma sinopse feita pelo Wall Street Journal, comentando o livro, dizendo que obviamente é um livro importante. E lá ele diz, eu faço alguns destaques, você não precisa ter sucesso para ser feliz. Ao contrário, você precisa ser feliz para ter sucesso. Então, felicidade é que traz o sucesso. Essa é, digamos, a tese. Eu acho interessante quando ela diz que, a partir da psicologia positiva, chegou-se a essa conclusão. Aqui embaixo vai dizer que a descoberta foi repetidamente comprovada. Eu acho curioso isso, que em pleno tempo em que estamos, a pessoa conseguir fazer uma descoberta como se isso nunca tivesse sido discutido antes, de tal forma que, comprovado cientificamente, e aqui me permitam, quem é da área de humanas aqui, tá? Me permitam, não dá para comparar pesquisa da área de humanas com outras áreas. Não é possível. Eu explico por quê. Se eu pegar a Bíblia, a minha, e deixá-la cair no chão, dessa altura, eu posso repetir esse experimento quantas vezes? Quantas vezes eu quiser. Se eu for fazer uma pesquisa na vida de uma pessoa, de uma dessas crianças que saiu daqui, e quero pesquisar, quantas vezes eu vou poder fazer esse teste com aquela criança? Uma vez. Não se repete.
Se eu tomar outra criança, já não é o mesmo experimento. Se eu fizer isso em uma outra época, já não é o mesmo experimento. Se simplesmente é impossível dentro da área de humana eu repetir experimentos com a mesma pessoa e repetir as mesmas etapas de pesquisa. Portanto, quando alguém diz que fez uma pesquisa e uma grande descoberta e comprovou que, eu não tenho dúvida, a comprovação é meramente estatística. Juntou-se um número de pessoas que foram testadas e aí chegou-se a uma conclusão que se 80% reagiu dessa forma, então sempre será dessa forma. Mas isso é uma estatística. Tá? E estatística, vocês sabem, como diz alguém, é a melhor maneira de contar uma mentira. Estatística, ela é sempre duvidosa. Mas, de qualquer forma, é o que eles dizem. Mas a ênfase principal que eu quero dar a vocês é exatamente ali. Ou seja, como ser mais feliz. Essa é exatamente o centro, ou pelo menos o diagnóstico principal de tudo aquilo que se escreve, que se prega, que se ensina, que se grava, que se vê na internet. É como. Raramente se discute o quê. Raramente se discute por quê. Raramente se trata para quê. Raramente vai se discutir quem. A única pergunta que hoje nós tentamos responder é como? Como ter sucesso? Como ter saúde? Tá? Claro que como emagrecer? Essa não é muito comum. Como, na verdade, eu posso ser feliz? Como ter êxito? Como enriquecer? Como aplicar meu recurso no mercado financeiro e ganhar dinheiro sem ter que trabalhar? Mas é sempre como, que é o que Harvard tenta mostrar. Como é que você vai ser feliz? Qual é o passo a passo? Qual é a metodologia? Qual é a maneira mecânica que vai gerar essa felicidade, basicamente? E é claro, eles têm um ponto bem interessante, que isso depende de uma atitude mental positiva. Mas tudo isso para dizer apenas que é assim que a sociedade em si vê essa felicidade da qual nós estamos olhando para a Carta aos Filipenses numa preocupação de entendê-la em primeiro lugar. Deixe-me tentar elaborar isso de uma maneira agora um pouco mais clara. Pode colocar o quadro completo? Isso. Ok, obrigado. Veja bem, a abordagem contemporânea, a abordagem social contemporânea, ela é daquela forma, ela usa psicologia, filosofia, sociologia e outras ciências mais, e a Bíblia, todos da mesma maneira. Por isso não se surpreenda quando você vê um filósofo citando escritura. Tá? É muito comum, você vai ver Cortella, vai ver Pondé, vai ver esse pessoal citando todo tipo de texto escriturístico, inclusive. Mas a Bíblia, a filosofia, a psicologia, a sociologia têm o mesmo papel. Elas fazem parte do mesmo conjunto de ciências que são utilizadas para que as pessoas encontrem felicidade, sucesso e eficiência na vida. Isso é o como fazer, e essas são as ciências utilizadas. O grande problema com essa perspectiva é que no centro disso está o homem. A preocupação é como eu e você vamos ser felizes. Afinal de contas, foi para isso que nós fomos criados, para isso nascemos, para isso vivemos e nos esforçamos constantemente por sermos felizes. Aliás, a nossa infelicidade vem do fato de nós não sermos felizes. Eu não sei se é meio, digamos, redundante isso, mas é exatamente isso. Eu fico frustrado de não alcançar tudo aquilo que eu desejava e por isso me torno uma pessoa, às vezes, amarga, frustrada, infeliz. Mas o homem é o centro de tudo aquilo que ocorre. Não se surpreenda de que nas religiões contemporâneas, inclusive cristãs e evangélicas, isso também esteja ocorrendo. E o homem passa a ser o centro de toda essa arsenal, digamos, de buscas que se tem. Tá? A busca, obviamente, de Deus, inclusive, para de alguma forma atender-nos em nossas demandas pessoais. Mas essa é a abordagem. Por favor, a abordagem cristã é um pouco diferente.
Ou seja, a vida e a fé, ela na verdade existe de maneira única, de maneira, digamos, intrínseca. Não é possível separar. Você pode dizer que a pessoa não tem uma fé cristã, mas não existe um ser humano que não tenha fé. Dê outro nome, mas é fé. A pessoa vai dizer que é convicta. Tudo bem. Convicção é, no final das contas, fé. Confiança, a palavra que queira usar. Mas todos possuem exatamente essa fé, essa convicção. A vida gira em torno daquilo que nós cremos. Não importa no que cremos. Se eu não creio, aspas, em nada, porque na verdade eu creio em alguma coisa, aquilo que eu creio na inexistência de Deus, na inexistência de um mundo espiritual, na existência apenas de um mundo material, isso vai, obviamente, estar envolvido no todo, naquilo que a minha vida é. E claramente isso gira-se. Não perfeitamente, porque, obviamente, em virtude da queda, nem a minha fé é perfeita, e muito menos a minha vida vai ser. Então, em algum momento, isso, obviamente, não é um mecanismo perfeito. Mas fé e vida funcionam paralelos, é inevitável. E é exatamente essa a nossa abordagem. Poderíamos sair da Escritura para analisar os temas da vida, qualquer um deles que você imaginar. Você quer discutir direita e esquerda no nosso país? Devemos. Só que devemos fazer isso não à luz de ideologias, se me permitem, mas à luz de uma teologia. Porque enquanto, desculpe aqui fazer esse parêntese, a esquerda quer dividir a riqueza, distribuir riqueza, como solução para uma sociedade carente, a direita propõe, obviamente, aumentar a riqueza, aumentar a produção de riqueza, para que aí, obviamente, todos usufruirão dela, e até hoje, nenhuma das duas fórmulas funcionaram. Aí você lê um escritor ultrapassado como João Calvino, e ele vai dizer que Deus permite a pobreza no mundo para que nós exercitemos a misericórdia dele. Ou seja, para Calvino, a solução da má distribuição de renda, da riqueza e da pobreza, não é nem aumento e nem distribuição, chama-se misericórdia. Se o mundo fosse mais misericordioso, haveria menos diferença. Mas é uma abordagem bíblica. A gente sai da Escritura para estudar qualquer tema, qualquer um deles que vocês imaginarem que está em voga na sociedade, seja ele qual for, mas a Escritura responde. É basicamente esse o ponto. Ou, o contrário, eu saio do tema, escolho o tema que quiser, e aí eu vou olhar para a Escritura para ver como a Escritura responde a esse tema. Mas a abordagem é escriturística. Tá certo? Essa é a nossa proposta. É sair do tema da alegria, veja bem, para tentar compreender à luz de uma fração da Escritura, que é a carta aos Filipenses, o que Deus tem a nos dizer sobre isso. Esse é o ponto. Portanto, o estudo não é uma exposição de Filipenses, porque se fosse uma exposição, a alegria seria um tema, veja bem, subsidiário. Nunca o centro. Mas, como nós estamos saindo de um tema altamente relevante na sociedade, porque todos estão procurando isso, discutindo isso, tentando encontrar isso, se até Harvard fez pesquisa, porque na verdade é um tema relevante, como é que isso, obviamente, é respondido por Deus na Escritura? E é por isso que precisamos olhar agora para Filipenses. Tá? Primeiro, e essa é uma terceira observação importante da noite, nem tudo que Deus tem a dizer sobre felicidade está em Filipenses. Como eu disse, é uma fração. Você quer entender felicidade da perspectiva de Deus, você tem que começar em Gênesis e terminar em Apocalipse, mas não dá para você dizer que Filipenses contém tudo,
Contém muito, mas não tudo. Então esse é um ponto para não cometermos o equívoco de basicamente entender que Paulo escreveu um tratado sobre felicidade. Paulo não fez isso. Tá? Então não é tudo que temos. Segundo, o tema principal da carta não é, como eu disse, a alegria, não é a felicidade humana, tá? Não é exatamente isso que Paulo pretende, mas ele trata isso dentro da carta e nós precisamos entender como ele trata isso e o que ele quer realmente nos mostrar com essa abordagem. Alegria é um tema recorrente na carta. Na minha opinião, quando Paulo diz o viver é Cristo, Paulo nos dá, como eu disse, o tom da carta. Não somente pela sua situação, estando preso e próximo da morte, mas por conta absolutamente do que ele vai descrever. Para mim, Filipenses é uma carta que nos ensina literalmente o que devemos compreender por vida que chamamos de cristã. E o resumo disso é Cristo. O viver é Cristo. Ele é, obviamente, aquilo que a Escritura define como o centro absoluto de tudo isso. Paulo vai dizer, é uma das cartas de Paulo que ele mais usa a expressão evangelho. Paulo vai demonstrar que o evangelho é o coração central de tudo aquilo que nos move, que move a vida dele, que nos move também. Isso eu espero que fique demonstrado, por favor. Principais temas, Paulo começa com uma palavra de gratidão e termina com a palavra de gratidão. A carta ela é uma carta oral, lembre-se disso. Naquela época não acontecia como hoje, que cada um tem a sua Bíblia em mãos ou no seu aplicativo e etc. Naquela época era um único documento para uma única igreja. Tanto que Paulo vai dizer que uma carta dos Colossenses deve ser lida lá em Laodiceia, e da Laodiceia deve ser lida aos Colossenses, porque era um documento só, era um manuscrito só. Esse manuscrito, que era um único, ele era lido. Portanto, os irmãos imaginem que ninguém levava a Bíblia para casa para depois rever aquilo que foi dito e, obviamente, julgar o seu pastor, geralmente condená-lo porque não foi tão bem na exegese, mas de qualquer maneira ninguém tinha isso, era aquilo que se ouvia, que inclusive justifica porque Paulo, numa carta de gratidão aos Colossenses, a última coisa que Paulo faz é agradecer. Por quê? Porque se ponderarmos que a única coisa que os irmãos vão fazer fosse me ouvir hoje, eu deveria deixar para o fim aquilo que eu gostaria que os irmãos guardassem, que eu teria mais certeza de que vocês não esqueceriam. Por isso Paulo faz, obviamente, essa gratidão. Tem duas sessões de exortação. Essas sessões são importantes, porque pelo menos, problemas aparentemente estavam presentes. Um deles, uma certa divisão ali na igreja de Filipos. Vocês sabem que a SAF estava dividida, Evódia e Sintique estavam com problemas, e Paulo então determina a Epafrodito que ajude a Evódia, ajude Sintique a pensarem concordemente. Havia na igreja, isso a gente sabe porque Paulo enfatiza muito a questão da unidade na igreja. Então, era um ponto, digamos, delicado. O outro, a ameaça de inimigos, digamos assim, que tem um certo caráter judaizante, mas não dá para saber se eram pessoas de dentro da igreja que ameaçavam a própria igreja ou pessoas de fora, mas de qualquer maneira são duas grandes exortações que ele vai trazer. Finalmente, se você puder me acompanhar aí na sua Bíblia, como eu disse, todo mundo tem a sua, veja bem, o tema da alegria, que vai se repetir na carta. Se você tem o costume de marcar a sua Bíblia, essa é uma palavra que você pode, obviamente, ir sublinhando, porque vai se repetir com bastante frequência. Verso 4 ele diz, fazendo sempre as orações com alegria. No verso 18 ele vai dizer que, embora pregue o evangelho por inveja e como, obviamente, discórdia, ele diz que com isto me regozijarei ou me alegrarei, sim, sempre me regozijarei. Lembre-se, as nossas versões, elas tentam dar aos termos bíblicos palavras diferentes para poder realmente dar um sentido um pouco mais erudito, para não ficar repetitivo. Mas originalmente essas palavras são as mesmas
tá? Alegria e regozijo é a mesma palavra, não é palavra diferente. Capítulo 2, verso 2. Completai a minha alegria, diz ele. 2:17. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós e me congratulo. Novamente, verso 18. Assim também vós, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. 2:29. Recebei, pois, no Senhor com toda a alegria. 3, verso 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. 4:1. Portanto, meus irmãos amados, muito saudosos, minha alegria, diz ele. 4, verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. 4, verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado. Verso 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente, que envolve a mesma questão de satisfação e alegria. Ou seja, durante toda a carta, Paulo está repetindo o tempo todo essa alegria, mas veja, não como centro, é que tudo que deve acontecer deve passar por esse caminho da alegria. É basicamente um processo. Essa última linha, eu vou abordá-la daqui a pouco, mas um outro tema recorrente, importante de Paulo, e que para nós vai ser crucial, é a ideia de sentimento, pensamento, cuidado, preocupação, que para nós são palavras completamente diferentes, mas para Paulo é uma só. A nossa versão é que dá diferença. Daqui a pouco eu volto a isso. Por isso ele vai dizer, nesses versos, vivei de modo digno, porque o meu viver é Cristo, e portanto vocês devem viver. E a ideia aqui é basicamente, exatamente essa. Como o cristão deve viver. Sob que perspectiva deve ser construída essa vida. E claramente a alegria é uma característica do cristão. Cristão triste é um contrassenso em termos, na perspectiva de Paulo. Certo? O cristão, ele é feliz. Não é que ele vai ser, não é que às vezes ele se torna, não é que em algum momento ele será, e na vinda de Cristo ele será. Ele é, porque essa é uma característica da vida cristã. É uma característica exatamente daquele que tem a Cristo, e Paulo vai demonstrar isso, por isso o viver é Cristo e como essa vida deve ser vivida. Por favor. O que Paulo diz, então, sobre qual é o nosso ponto de referência para a vida? Tá? Nosso viver, diz ele, é Cristo. Então, qual que é a nossa referência? Eu não sei se você compreende isso, mas ter uma referência é fundamental. Tá? É exatamente para onde a gente caminha, é para onde a gente vai, é a maneira como a gente realmente se porta, é com base nessa referência. É muito comum algumas pessoas tomarem como referência seus pais. Meu pai me ensinou, minha mãe, né, durante tempo, e aí coloca isso como uma referência de vida, que nem sempre está errado, mas na Escritura a perspectiva é que a nossa referência é outra. A nossa referência sempre será esta aqui. Verso 2,14, diz ele, estimulados no Senhor, por favor. 2,19, espero no Senhor. 2,14, estou persuadido no Senhor. 2,29, recebei-o, pois, no Senhor. 3,1, alegrai-vos no Senhor. 4,1, permanecei deste modo firmes no Senhor. 4,2, pensem concordemente no Senhor. 4,4, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Percebe? 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Tudo para Paulo é no Senhor. Ele foi persuadido, convencido de que vai estar com os filipenses e que não vai ser morto nessa ocasião. Mas ele foi persuadido de que forma? No Senhor. Ele diz para receber Epafrodito. Sim, recebei-o, pois, mas recebei-o como? No Senhor. Por isso, é muito simples ele dizer, por exemplo, que todos eles deveriam permanecer firmes e resilientes, sem abandonar a fé cristã, mas permanecer firmes no Senhor. A mesma coisa, vocês devem pensar de maneira igual, não serem, digamos,
um mesmo pensamento, mas ter concordância na forma de pensar, e esse pensar igual só é possível no Senhor. Ele vai dizer que, por essa razão, né, tudo isso significa que a alegria também, como as demais, só pode ser alegria no Senhor, porque a referência ao Senhor. Tá? Depois eu tento explicar um pouquinho essa frase. O próximo, nosso ponto de referência. Verso 1, a todos os santos em Cristo Jesus. 1,13, minhas cadeias em Cristo. 1,26, vos gloriardes em Cristo Jesus. 2,1, se há, pois, alguma exortação em Cristo. 3,3, nos gloriamos em Cristo. 3,14, vocação de Deus em Cristo. 4,7, guardará a vossa mente em Cristo. 4,19, há de suprir em Cristo. 4,21, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Que não é muito diferente do no Senhor, mas tudo, na perspectiva de Paulo, passa exatamente por essa condição de ser em Cristo e no Senhor. Uma outra carta aos Efésios, ele vai encaminhar a carta àqueles que vivem em Éfeso e vivem no Senhor. Certo? A ideia de que a vida em si, daquele que crê, ela sim tem como referência, o ambiente da vida é Cristo. Quando nós pensamos nessa expressão em Cristo ou no Senhor, tem um autor chamado Longenecker, e por favor, não é cerveja, embora o significado seja o mesmo, né? Nada mais do que um pescoço comprido, mas o Richard Longenecker, que é um teólogo, ele traz essa conceituação que eu acho extremamente interessante. É a maior expressão soteriológica de Paulo. Tá? A maior delas. E é abundante em todas as cartas. Pode frequentemente ser compreendido nos escritos de Paulo como uma outra forma de dizer cristão. É interessante isso, porque a gente usa, o que você é? Eu sou crente, né? Brasileiro não é cristão, brasileiro é crente. Aliás, hoje cedo eu fiz um rapaz que ia passando no aeroporto, a gente tomava um café para aguardar o voo, mandei a foto pro Bruno e pro Zilmar, e eles disseram já estavam chegando no aeroporto, não tinha nem embarcado do lado de lá. Mas aí, enquanto tomava o café, passou um rapaz, a moça falou para ele, chamou ele para ir em algum lugar. Não entendi bem o lugar, pelo nome lá, não vai parecer aqueles nomes afro, devia ser alguma coisa de carnaval, alguma coisa assim. Ele falou, não vou não. Mas não vai por quê? Ele falou, porque eu não gosto. Mas você não gosta por quê? Eu olhei para ele e falou, porque eu sou cristão. Ah, você é crente? Sou. Então você não vai porque não é crente? Não, eu não vou porque eu não gosto. É isso. Tá certo? Não vou, eu não gosto. Simplesmente não gosto, não preciso ir, não tenho que ir. Mas veja, a concepção dele é que ser cristão é estar ali em Cristo. É realmente essa condição, de tal maneira que, veja bem, em geral, em Cristo ou no Senhor é uma instrumentalidade ou uma casualidade, ou seja, é uma causa. Tá? Esse é o ponto. As coisas ocorrem porque estamos em Cristo ou elas ocorrem por meio dele, mas é uma expressão que abundantemente Paulo repete nesta carta, estabelecendo aqui, obviamente, a perspectiva de Longenecker, que é exatamente essa ideia. A nossa referência é Cristo. Se a nossa referência é Cristo, então tem uma outra palavra que precisamos ver, que se repete muito aqui, por favor. Agora aqui precisamos de um pouco mais de tempo e dedicação. A palavra grega em si é aquela que está lá, phronein. E é claro, phronein é a maneira substantivada que eu coloquei, que acontece como verbo. Vocês sabem que a língua grega, agradeçam pelo português que tem, porque a língua grega, na verdade, não apenas conjuga verbos, mas declina substantivos. Então, substantivos são declináveis. Você tem um conjunto de declinações diferentes para substantivos. Então, você imagina para nós que já temos dificuldade em conjugar verbo, como é que significa declinar substantivo também. Mas Paulo usa a palavra phronein. Agora observe as traduções, é isso que eu gostaria que vocês pudessem perceber.
Aliás, diz ele, é justo que eu pense assim, e aí o pense é fronem. A Nova Versão Internacional e a Nova Versão Transformadora traduzem a palavra pensar por sentir. Mas a palavra é fronem. Tá? Próximo. Filipenses 2:2. Completai a minha alegria de modo que penseis fronem. Tá certo? A mesma coisa. E tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo. Mas é fronem de novo. Para não ficar redundante, pensais a mesma coisa. E depois, tendo o mesmo pensamento, claro que Almeida mudou para sentimento. Mas veja, NVT, para fugir dessa redundância, usa concordem. E é interessante que a NVI traduz isso como uma atitude. Mas eu gostaria que vocês imaginassem a amplitude do que a palavra tem. Ela é uma atitude, é um sentimento e é um pensamento. Tá? Esse é o ponto. Por favor. 3,15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este fronem, o sentimento. E se porventura vocês, fronem, pensam de forma diferente, Deus nos esclarecerá. Mas a palavra é a mesma no original. A nossa tradução portuguesa, nesse ponto, nos dificulta entender a ênfase que Paulo está dando, que é basicamente usando o mesmo termo e dizendo que sentir e pensar aqui são as mesmas coisas. Aí usa concordar ou discordar outra vez, porventura, veja bem, vejamos as coisas iguais, e aí não simplesmente pensar. É a maneira como as edições tentam traduzir para trazer um sentido que nos ajude a compreender o que Paulo escreveu. E veja, não existe tradução perfeita. Uma língua não consegue traduzir outra em sua perfeição. Então sempre faltará alguma nuance da palavra que nos escapa. Neste caso, fica bem evidente. Por favor. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam. Mas preocupar aqui é fronem, tá? Ou seja, pensar. Diz NVT e NVI, mas é a ideia de preocupar. Mas é a mesma palavra. 4:2. Rogo a vós, decinte que pensem, fronem, concordemente no Senhor. NVI e NVT vão dizer que vivam, que para mim já é mais difícil ainda de entender. Na verdade, é a ideia de pensar, de sentir, de ter uma atitude. Esse é um ponto em particular. Vamos lá. 4:10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso fronem de novo. Renovaste o vosso sentimento? Renovaste o vosso pensamento? Almeida traduz como renovaste o vosso cuidado, a vossa preocupação comigo. Tá? Basicamente, como diz NVT. Por favor. Ou seja, antes de passar para aí, volte. O que eu quero dizer é, esse é o ponto. Amanhã eu vou abordar, vou citar um livro a mais, mas veja, tornou-se muito popular na nossa sociedade um livro de uma autora que talvez você já tenha lido, chamada Carol Dweck. Carol Dweck escreveu um livro chamado A Mudança do Mindset. E essa frase, essa palavra americana virou coqueluche, principalmente na psicologia, no RH. Carol Dweck diz que descobriu o segredo do sucesso. É você mudar o seu mindset. Tá? E aí você vai mudar exatamente o que ela chama de mindset. Carol Dweck, na verdade, não descobriu nada. Porque quem propõe mudança de mindset não é Carol Dweck. É Paulo. É Deus. É a mudança na minha maneira de pensar, de ver, de sentir, de agir, de cuidar, de preocupar. Quando, na verdade, Cristo é minha referência, a mudança não acontece no mundo. A mudança acontece na minha maneira de ver, de interpretar os fatos, de ver como as coisas funcionam.
de compreender como as coisas de fato se dão. Porque na realidade é a minha maneira de ver e pensar essas perspectivas. Me lembro de um rapaz que foi amigo nosso de mocidade, que converti na adolescência. Eu comecei a frequentar uma igreja, jogávamos futebol juntos, o nome dele era Serginho, e baixinho, tocava bem o violão que só, cantava bem. O Serginho casou-se, naquela fase de jovens que se casam, teve um filho, ele e a sua esposa, e em menos de uma semana, ele e a esposa perderam a criança, depois de nascer. E aí, qualquer pessoa com um pouquinho de bom senso sabe o que isso significa. O Serginho se abalou profundamente. Me lembro, nós estávamos na porta da igreja conversando, tentando consolar o Serginho, e a palavra do Sérgio era uma só. Por quê? Por que Deus fez isso? E você há de convir comigo que é uma pergunta honesta. E que precisa de resposta honesta. Por quê? E em meio ao grupo estava o meu irmão, que é pastor também. E ele, na minha opinião, recebeu do Senhor a iluminação suficiente para usar a palavra naquele dia. A resposta dele foi honesta. Não sei. Por que Deus levou o seu filho? Não faço a mínima ideia. Não tenho a menor condição de explicar para você por quê. Mas posso, de alguma forma, considerar algumas possibilidades. E uma delas é que, na graça de Deus, antes da fundação do mundo, Ele planejou a vida dessa criança. Mas para trazer essa criança ao mundo, Ele precisava de um casal. Então, olhando para todas as pessoas da raça humana, o casal escolhido para viver essa graça foi vocês. Ter essa criança, perder a criança não foi um juízo de Deus. Ter a criança foi uma graça de Deus. A perspectiva aqui é como eu penso, como eu vejo, como eu entendo, como eu encaro a vida. Como eu vou perceber o fato. Como eu vou assimilar, obviamente, aquilo que ocorre comigo. E em consequência disso, tendo Cristo como a minha referência, eu serei feliz. Apesar de estar preso, apesar de estar próximo, talvez, de um sacrifício ser oferecido em libação, como diz Paulo, apesar das pessoas pregarem o Evangelho para me ofender, por discórdia, por inveja, apesar de tudo isso, não me importa. Porque o importante para Paulo é Cristo e o Evangelho. É ali que a felicidade dele se encontra. Então, a partir daí você começa a compreender a felicidade. Eu quero terminar com essas possíveis propostas aqui, buscadas de alguns filósofos, tá bom? Immanuel Kant, conhecido filósofo, bastante citado, influenciou muito o nosso pensamento contemporâneo. Veja o que ele diz sobre felicidade. Felicidade é a condição do ser racional no mundo, para quem, ao longo da vida, tudo acontece de acordo com o seu desejo e vontade. Não sei se a gente ri ou chora dessa definição dele. Em resumo, Kant está dizendo o seguinte: racionalmente falando, ninguém nunca será feliz. Qual é a condição humana de que tudo acontece de acordo com o nosso desejo? A primeira frustração já vem no berço, não precisa nem... O nosso desejo ele não será atendido, mas Kant diz que a condição de ser feliz é essa. Logo depois,
Você tem Flaubert, que é também conhecido, filósofo, escritor. Esse é mais interessante. Ele diz o seguinte: 3 condições são necessárias para alcançar a felicidade: ser imbecil, ser egoísta e gozar de boa saúde. É preciso deixar claro, porém, que sem a primeira condição, tudo estará perdido. Aí, é simples, você quer ser feliz? Seja um imbecil. A ironia de Flaubert é essa. Simplesmente um pessimismo. Tá? Que eu tenho que ser, obviamente, imbecil, egoísta e gozar de boa saúde, considerando que, antes de tudo, sem a imbecilidade não serei. Mas tem uma outra possibilidade. Por favor, você tem Sigmund Freud, esse mais conhecido nosso, né? Ele diz: o que se chama de felicidade, no sentido mais estrito, resulta da satisfação bastante súbita de necessidade, fortemente posta em êxtase, e por sua natureza é possível somente como fenômeno episódico. Nós somos felizes assim, durante um acampamento, que quando ele acabar não seremos mais. É simplesmente aquele momento passageiro de alguns, digamos, de alguns momentos em que alguém realmente vai se sentir feliz, sem necessariamente ser. Então, esse é o pensamento, obviamente, de Freud. Por favor. Esse já é do livro de Harvard, tá? As 7 chaves para a felicidade, segundo Harvard. Eu já acho interessante isso, 7 chaves. Então tem 7 chaves, tá bom? Eu não consegui achar nem a primeira ainda, mas diz ele que são as 7 chaves da felicidade. Segundo Harvard, são gratidão, gentileza, exercício físico, eu já perdi aqui, meditação, dormir bem, relacionamentos significativos e propósito de vida. Essas são as 7 chaves. Se você fizer isso, meu amigo, você será feliz. Essa é a maneira como a cultura nossa vem reproduzindo e induzindo as pessoas a buscarem felicidade. Tá certo? Por favor. Porquanto, diz Paulo, para mim viver é Cristo. E essa é a única chave da felicidade, segundo Paulo. A única. Não é necessário que eu acrescente todas aquelas ações que, na realidade, nós observamos. Mas é a única maneira. Eu gostaria de concluir voltando com vocês em um ponto aqui fundamental. Eu acho que aí terminou, né? Isso. Por favor. Nós começamos hoje lendo o Salmo 84. Vamos voltar lá? Salmo 84. Aliás, é um salmo muito bonito, cuja exaltação aqui é a presença do Senhor. Tá? Todas as referências ao templo é o Senhor. A nova versão já melhora um pouquinho, quando diz: o pardal encontrou casa e andorinha ninhos para si. O pronome pessoal eu não aparece no original. Simplesmente aparece teus altares, Senhor. Porque até as aves se aninham e encontram segurança no Senhor, na presença dele. É isso que o Salmo dos filhos de Coré cantam. Mas eu gostaria de que você olhasse comigo o que ele escreve no verso 8 até o verso 10. Senhor Deus, ó Deus de Jacó, Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvido, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios valem mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer na tenda da perversidade. Eu quero mostrar para vocês aqui exatamente isso. O que a Escritura nos ensina repetidamente é que
Eu e você precisamos fazer uma escolha. Se vamos viver como cristão, ou se vamos nos render à perspectiva do mundo. Se você quiser viver segundo Kant, segundo Flaubert, segundo Freud, segundo Harvard, é uma opção, mas é a sua escolha. Mas uma escolha precisa ser feita. Você precisa decidir se para você um dia com o Senhor vale mais do que 1000 dias. E essa é uma escolha. Você precisa definir sua preferência. Estar à porta, veja bem, ele não disse dentro, estar à porta do meu Deus, tabernáculo do templo, ou estar no conforto da tenda da perversidade. Mas é uma escolha. Como o salmo inteiro é. Como começa o salmo? Salmo 1 começa dizendo: bem-aventurado o homem que não anda. Salmo 1 vai te ensinar o que todos os salmos ensinam, que nesta vida só existem 2 caminhos: o caminho do justo e o caminho do ímpio. E você tem que definir por qual caminho você vai seguir. Não tem terceira via. Ou você caminha como justo e segue aquilo que o salmo te ensina, ou você vai caminhar como ímpio. E você vai chegar à conclusão, ao final desse caminho, que o caminho do ímpio perecerá, porque é isso que está prometido. Mas uma escolha tem que ser feita. Não dá, de forma alguma, para se dizer cristão e, ao mesmo tempo, conceber a vida sobre dogmas, pensamentos, crenças, convicções não cristãs. Ou Cristo é de fato a nossa referência, ou então tudo mais é, obviamente, a referência que temos para ver. Mas se eu não estiver enganado, nós lemos o outro salmo hoje, Salmo 29. Correto? Salmo importante, esse Salmo 29, que aliás dizem os comentaristas, só para mostrar como é a nossa maneira de pensar, que o Salmo 29 foi um salmo composto por Davi em lembrança, ou talvez vivendo exatamente o momento de uma grande tempestade. E Davi olha para os 4 cantos, tá? E aquela tempestade acontecendo, com a tromba d'água que caiu aqui em Itaperuna, e as enchentes de São Paulo, que acontecem todos os dias praticamente, né? Só chover e lá tem uma enchentezinha particular para alguns. Então não tem outra solução. Mas Davi vê a tempestade. Não sei se você já leu o Salmo sob essa perspectiva, mas leia comigo. Diz ele: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, chuvas, tá? Troveja o Deus da glória. Trovão não é um acidente da natureza. Para Davi, o trovão é Deus agindo. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. O raio que caiu lá e quebrou o cedro, segundo Davi, é a voz do Senhor que ele está ouvindo. Os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas, a voz do Senhor faz tremer o deserto. E aí ele olhou para o sul. E lá no sul do deserto, aonde, obviamente, a chuva e a tempestade aconteciam, a voz do Senhor faz dar cria as corças, desnuda os bosques no seu templo, tudo diz glória. E esse ponto é fundamental. O Senhor preside aos dilúvios como um rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Quem reina sobre as tempestades é o Senhor. Você sabe onde isso vai parar? Lá no Evangelho,
Quando Jesus diz à tempestade, aquietai-vos. Porque a tempestade está sob seu domínio e seu controle. É o primeiro milagre de Jesus sobre a natureza está sob seu domínio. O rei do Salmo 29, que preside os dilúvios, é Jesus. É Ele quem governa. É Ele que tem tudo em suas mãos. Mas é exatamente isso que eu gostaria de lembrar a vocês que nós lemos hoje. Porque exatamente assim o Salmo começa, lembrando-se de tudo isso. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Em outras palavras, alegrai-vos no Senhor, porque Ele preside. Todas as coisas estão sob seu domínio. Nada foge ao seu controle. Absolutamente nada. Ventos, tempestades, trovões, chuvas, trombas d'água, tsunamis, pertence ao Senhor que preside os dilúvios. E nele nós estamos e somos alegres e felizes. Porque podemos sim descansar em paz. O domínio de tudo está sob seu controle. Estamos felizes não porque nada irá nos acontecer. Estamos felizes porque nada irá nos acontecer que fuja ao domínio e ao controle do nosso Deus. Estamos alegres não porque não vai haver aflição em nossas vidas. Estamos alegres porque nenhuma aflição vai chegar em nossa vida sem que Deus permita que ela chegue. Por isso estamos felizes. E é exatamente o que eu gostaria de convidá-los a tentar compreender no livro de Filipenses a partir de amanhã. Aqui apenas tentando entender o tema, mas a minha proposição a vocês é: nossa alegria é Cristo Jesus. Para nós o viver é Cristo, e se entendermos isso, seremos felizes, apesar de qualquer circunstância que nos aflija e que nos afete, irá nos afligir e irá nos afetar. Esse é o meu convite a você. Se você não quiser aceitar esse convite, fique à vontade. Flaubert está precisando de companhia para a imbecilidade dele. E você pode fazer companhia a ele e ser feliz na imbecilidade, se é isso que na verdade se propõe. Mas você hoje tem uma escolha a fazer. Ou você acredita no que Deus diz, ou você terá que viver à luz dessas obras humanas que eu apenas dei exemplo, mas que estão determinando a vida de inúmeras pessoas. Por isso eu convido a fazer isso. E convido mais, se você puder, que você leia ao longo desse fim de semana a carta aos Filipenses. Tá? Leia, faça uma leitura da carta, tente compreender e tente acompanhar. Leia como uma carta que Deus escreveu para você, para a sua vida, para a sua situação particular, que com certeza só você e Deus conhecem. Mas leia e veja o que Deus tem a responder para você nas coisas relevantes dele e não naquelas que você elegeu como sendo importante. E à luz disso, eu espero que Deus nos ajude amanhã a começar uma jornada e compreender como é que podemos, de fato, não somente ser felizes, mas, afinal de contas, o que é essa felicidade que Deus determina que tenhamos, lembrando que o verbo vem no imperativo, portanto, não é uma opção, é uma ordem. Cristão triste está desobedecendo ao Senhor. Eu espero que sejamos obedientes e acordemos amanhã muito felizes da vida. Eu sei que nem todo mundo acorda bem-humorado, mas faz uma forcinha, tá bom? Se Deus permitir. Obrigado, espero não tê-los cansados e amanhã sim começaremos a partir do capítulo 1 numa exposição. Ok? Reverendo?